Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor, é muito bom ter vocês aqui. Nós ficamos felizes sempre que podemos fazer um novo vídeo trazendo assuntos voltados para a teologia, para a Bíblia, respondendo os mais diversos questionamentos que são enviados para nós. Nos últimos dias foi feito um vídeo na internet e várias pessoas entraram em contato comigo pedindo, pastor, por favor, responda esse vídeo. Foram levantadas várias questões ali acerca do Adventismo e nós gostaríamos de ter uma resposta do Senhor acerca desse vídeo. Então nós vamos responder um vídeo feito por um pastor que eu respeito muito e vamos colocar assim o posicionamento, o pensamento adventista acerca daquilo que ele falou. E eu acredito que vai ser um vídeo não somente útil para você que tem dúvidas acerca do Adventismo, até para o querido pastor também entender um pouco mais como que a Igreja Adventista realmente pensa, como que ela enxerga determinados pontos bíblicos que foram levantados ali por ele, tá bom? Fica com a gente até o final desse vídeo e se ele interessar a você, compartilhe também com outros amigos para que eles também tenham as respostas para os questionamentos que foram levantados. Muito bem, meus queridos amigos, antes de nós começarmos a responder o vídeo que mencionei anteriormente, eu gostaria de fazer uma pequena introdução para contextualizar você. E eu começo falando da minha admiração. Eu tenho uma admiração pelo ministério do pastor Paulo Júnior. É um indivíduo que nós percebemos seriedade em suas palavras, nós percebemos que ele tem uma linha conservadora, ele não é um pastor, pelo menos no que nós ouvimos ele falando, quando nós assistimos às suas pregações, e eu já tive o privilégio de acompanhar algumas mensagens do pastor Paulo Júnior, nós percebemos que ele não está preocupado em agradar as pessoas, em ser aquele pastor que vai sempre trazer aquelas mensagens, sabe, para afagar o ego de algumas pessoas. Ele está preocupado em pregar a verdade conforme ele tem estudado, conforme ele tem aprendido. E é claro, o ministério que ele pertence tem uma linha diferente da nossa doutrinária, eu estou falando de doutrina, nós divergimos em pontos doutrinários, mas fica aqui registrada a minha admiração pelo ministério que ele tem exercido e pela maneira como ele tem pregado a palavra de Deus, sem medo de falar as verdades que ele tem falado. Talvez seja por isso que, logo na introdução do pastor Paulo Júnior, ele menciona que alguns irmãos adventistas conversam com ele, mandam presentes, dão livros para ele, como O Grande Conflito, enviam pelo correio para ele. Essa admiração, pastor Paulo, talvez seja justamente porque nós adventistas do sétimo dia temos uma característica de fato mais sólida em relação às escrituras sagradas. Nós olhamos para o texto sagrado como realmente algo extremamente importante e relevante. Não gostamos de alegorizar a Bíblia e nem queremos contextualizar a Bíblia com as modinhas do mundo, como algumas pessoas têm feito e querendo defender as suas ideologias acima da palavra de Deus, e agora elas tentam arranjar a Bíblia às suas próprias ideias e acabam destruindo o texto sagrado. E talvez porque o Senhor também tem esta preocupação de não tentar adequar a Bíblia às próprias ideias, é que algumas pessoas, alguns irmãos nossos da Igreja Adventista têm admirado o seu trabalho e enviam para você livros como O Grande Conflito, que eu particularmente aconselharia você a ler, gastar um tempinho lendo este livro. Eu acredito que faria muito bem, pelo menos para conhecer um pouco acerca deste livro que é um best-seller mundial. Bom, o pastor Paulo Júnior, em seu vídeo, onde ele vai falar do porquê ele tem divergências com o Adventismo, ele de maneira respeitosa fala que o seu vídeo não é direcionado a pessoas, ele tem uma apreciação pelos irmãos adventistas e ele trabalha apenas no campo das ideias, no campo doutrinário, ele não fere particularmente as pessoas, ele não fala mal de indivíduos e
eu gostaria de trabalhar da mesma forma. Aquilo que eu vou trabalhar neste vídeo, portanto, não vai ser um ataque à sua pessoa de maneira alguma. Como já mencionei e repito, tenho respeito pelo seu ministério. Será apenas uma resposta às ideias que foram apresentadas. E nós vamos analisar cada argumento à luz da palavra de Deus. Veremos também como que os adventistas realmente creem nestes pontos que foram levantados pelo Senhor. E assim traremos as respostas ao vídeo. Nós vamos fazer o seguinte, então. Eu vou dividir a tela com o pastor Paulo. Nós vamos colocar a sua fala. E eu vou pausando para que eu possa, então, ir trabalhando cada ponto que o pastor Paulo levantou em seu vídeo. Vamos começar, então? E eu quero começar, por exemplo, falando de Ellen White. Ellen White, ela é considerada como tendo o espírito de profecia. E os seus escritos e os seus ensinos são manifestações do dom da profecia. E eles têm igualdade com as Escrituras, com a Bíblia Sagrada. Eu vou dar já uma pausa aqui para dizer que não. Nenhum adventista do sétimo dia coloca os escritos de Ellen White em igualdade com as Escrituras Sagradas. Absolutamente nenhum. Em qualquer literatura oficial da Igreja Adventista do sétimo dia, qualquer uma, nós vamos encontrar sempre que a Escritura Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Há um livro intitulado Nisto Cremos. São as crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia. E ali, quando fala da Bíblia, nós encontramos exatamente esta afirmação. Então, nós nunca colocamos Ellen White em pé de igualdade com as Escrituras Sagradas. Os textos dela não são uma segunda Bíblia, não são um apêndice da Bíblia, uma continuação da Bíblia, revelações doutrinárias novas que a Bíblia não tinha e agora ela traz, absolutamente não. Então nós temos como única regra de fé e prática a Bíblia Sagrada. A propósito, nas 6 doutrinas que estão descritas no livro Nisto Cremos e 28 crenças que são os desdobramentos dessas doutrinas, nenhuma delas, absolutamente nenhuma, será baseada em Ellen White. Então você pode pegar o livro Nisto Cremos e ler de ponta a ponta todas as doutrinas da Igreja Adventista do sétimo dia são extraídas da Bíblia. Então, nós não colocamos Ellen White, sob hipótese alguma, em pé de igualdade com a Bíblia. Essa afirmação ela é comum e ela é repetida na internet, mas ela não é verdadeira. Tá bom? Vamos continuar. E isso, para mim, é um ataque à suficiência das Escrituras. Porque em Hebreus diz que, tendo Deus falado antigamente pelos profetas, nesse último tempo falou pelo seu Filho. Então a revelação final, ela é Cristo e os seus apóstolos. E uma vez que a revelação concluiu, que a revelação terminou com os apóstolos, com o fechamento das Escrituras, não há espaço mais para novas revelações. Portanto, eu não considero os escritos e os ensinos de Ellen White como tendo a mesma inspiração das Escrituras. Bom, aqui nós trabalhamos com duas coisas diferentes. Uma foi inspiração e a outra foi igualdade com o cânon bíblico, ou seja, inspiração versus canonicidade. Já disse que a Bíblia ela é somente total e suficiente para nós adventistas do sétimo dia em termos doutrinários. E conquanto nós não temos, e eu concordo com o pastor, no sentido de que não há novas revelações doutrinárias depois do fechamento do cânon sagrado, depois que a Bíblia foi estabelecida, nós não temos novas doutrinas surgindo a partir de outro tipo de literatura que não seja a Bíblia. Eu concordo com o pastor. Eu discordo de que não haveria mais profetas. Conquanto as revelações tenham se encerrado com Cristo e seus apóstolos, a necessidade de profetas não é incompatível com o fechamento do cânon. E por que eu sei disso? Porque o próprio apóstolo Paulo é quem vai trabalhar este aspecto quando ele fala em Efésios, por exemplo, que Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas. Então você vai perceber nas cartas de Paulo. Eu vou pegar o texto aqui. Se não me falha a memória, está na carta a Efésios.
no livro de Efésios, no capítulo 4, e dos versos 11 a 16, Paulo diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, a gente vai perceber que os dons do Espírito Santo são diversos. E Paulo vai falar sobre essa questão do dom profético na igreja, como pertencente à igreja, mais de uma vez. Eu estou citando apenas aqui o livro de Efésios, mas vocês podem pegar o texto sagrado no Novo Testamento e vão perceber que, de fato, entre os muitos dons que Paulo fala, até quando Paulo fala, por exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, não, 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo diz assim, olha, segui a paz, a caridade, o amor, né, e o zelo, buscai os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Então você vai perceber que na época do apóstolo Paulo ele fala que os membros da igreja deveriam procurar diversos dons, inclusive o dom de profecia. Agora, o que nós precisamos entender é que o dom profético não canônico não está em antagonismo ao dom profético canônico. Outra coisa que nós precisamos entender é que não existem graus de inspiração. Então, vamos tornar simples o que eu estou falando. Quando nós falamos sobre profetas canônicos e profetas não canônicos, nós estamos falando de profetas que receberam uma revelação divina. E dos profetas canônicos, eles escreveram as palavras de Deus e estas palavras estão registradas aqui, fazem parte do cânon sagrado, da palavra de Deus, constitui a Bíblia. Existem profetas na própria Bíblia que não eram canônicos. Estes profetas exerceram um ministério importantíssimo. E qual era a função dos profetas não canônicos? Já que eles não escreveram nenhum livro na Bíblia, para que a existência deles se já tinha, por exemplo, textos sagrados escritos por outros profetas? Por que Deus levantou, por exemplo, o profeta Natã, o profeta Gad, o profeta Ágabo, lá no Novo Testamento? Já que tinha Moisés, Isaías, já tinha escrito palavras, a palavra de Deus, né, o Antigo Testamento, você já tinha Paulo, você já tinha ali os apóstolos. Para que um profeta não canônico? A função do profeta não canônico era levar o povo para as Escrituras. A função de um profeta não canônico é sempre levar o povo para o texto sagrado, para um encontro com Deus em sua palavra. Então, você vai perceber que o ministério destes profetas não canônicos era importante. Eles foram inspirados por Deus? Sim. A inspiração, por exemplo, do profeta Ágabo, ou do profeta Isaías, ou do profeta Jeremias, ou do profeta Ido, ou Gad, ou Natã, não havia diferença. A inspiração deles não era diferente. Deus não dizia assim, Isaías, eu vou te inspirar, agora eu vou te inspirar desse tanto aqui, porque você vai escrever um livro e este livro vai estar na Bíblia, então você precisa dessa inspiração. Gad, não, Gad, você não vai escrever nenhum livro, você só vai falar algumas coisas ali para Davi, enfim, então eu vou te dar uma inspiração desse tamanho aqui. Então, a sua inspiração é menor porque você não é um profeta canônico. A inspiração que Deus deu para o profeta Gad era essa, para o profeta Ágabo era essa, para o profeta Ido também, para o Isaías a mesma coisa, a inspiração é a mesma. A diferença é que o canônico, o que ele escreveu está registrado aqui e constitui a palavra de Deus. O profeta não canônico, o que ele falou e escreveu, e nós temos registros, por exemplo, de profetas que escreveram, mas que os textos não estão aqui. Há uma carta de Paulo, por exemplo, que ele foi endereçada a Coríntios, nós não sabemos se foi a primeira ou a segunda, mas ele menciona que há uma outra carta, e essa carta não faz parte do cânon. E se encontrássemos essa carta de Paulo hoje, ela não faria parte do cânon sagrado, ela não seria considerada uma Bíblia, uma parte da Bíblia que se perdeu. Se essa carta fosse encontrada hoje, nós entenderíamos que ela teve a sua relevância, Paulo, inspirado por Deus, mandou aquela carta para aquela igreja, e a inspiração de Paulo não era menor quando ele escrevia aquela carta do que quando ele escreveu a primeira ou a segunda carta de Coríntios que nós temos aqui, mas ela tinha uma aplicabilidade local, a aplicação da carta era local, cultural, ela não tinha um aspecto
universal como as outras cartas de Paulo, percebe? Então, os escritos de Ellen White, eles se encontram na categoria de profetas não canônicos que recebem a mesma inspiração divina, mas não estão em pé de igualdade com as escrituras. Agora, melhor do que eu falando, talvez a própria Ellen White falando sobre isso, vamos ler o que ela diz? Olha só, no livro Testemunhos para a Igreja, ela diz assim: os testemunhos, falando de seus escritos, não estão destinados a comunicar nova luz. Tá vendo aí? Então, eles não constituem uma nova revelação, uma nova doutrina que não está na Bíblia. Os escritos dela não são para isso. O que mais? E sim, a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Perceba que a própria Ellen White não está falando de nova revelação. Ela mesma está dizendo, olha, eu não estou trazendo novas revelações. Eu quero imprimir fortemente na mente de vocês as palavras inspiradas da Bíblia. A palavra de Deus. Os deveres do homem para com Deus e seus semelhantes estão claramente discriminados na palavra de Deus, mas poucos de vocês se têm submetido à obediência a essa luz. Não se trata de escavar verdades adicionais, mas pelos testemunhos Deus tem facilitado a compreensão de importantes verdades já reveladas. Os testemunhos não têm por fim diminuir o valor da palavra de Deus, e sim exaltá-la, a atrair para ela as mentes, para que a bela singeleza da verdade possa impressionar a todos. Eu creio que a própria Ellen White trata de responder à questão. Percebe? Quando ela diz assim, os meus testemunhos, o que eu escrevo, não é uma verdade adicional, não são revelações adicionais. O que eu estou escrevendo não são novas doutrinas, não é uma coisa que a Bíblia revelou até aqui, mas parou. Então deixa eu trazer novas revelações aqui porque a Bíblia se limitou. Não. A função dela era sempre exaltar a palavra de Deus e levar as pessoas à palavra de Deus. Mas se nós temos a Bíblia, para que nós temos um profeta não canônico? Pela mesma razão, porque Deus levantou vários profetas não canônicos ao longo da história, mesmo quando nós tínhamos boa parte da Bíblia já concluída. É verdade que na época de Ido, de Gade, muitos profetas ainda não tinham vindo, mas quando você vai para o Novo Testamento e você vê as profetisas ali, as filhas de Filipe, o profeta Ágabo, você vai perceber que boa parte da revelação já tinha sido feita. Para que Deus tinha profetas naquela época? Justamente para conduzir as pessoas à palavra de Deus. Essa é a função de um profeta. Levar as pessoas à palavra de Deus, levar as pessoas à Bíblia Sagrada. Nós nos questionamos, por exemplo, por que existem tantas crenças diferentes com uma Bíblia só? Nós temos a palavra de Deus, mas nós temos um grupo de pessoas que diz, não, Deus predestinou você para se perder e predestinou você para se salvar. Calvinistas. Aí vem os arminianos e dizem, não, Deus dá a graça livre para todo mundo. Todos têm direito a receber a salvação, eles precisam apenas aceitar a Jesus. E aí você tem uma guerra entre arminianos e calvinistas. Você vai ter um grupo de pessoas dizendo assim, não, o domingo é o dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou no domingo. Aí um outro grupo, que não necessariamente apenas adventistas, você tem batistas do sétimo dia e outros ramos religiosos que dizem, não, o sábado é o dia do Senhor. E aí você vai ter um grupo de pessoas dizendo, não, você pode se alimentar da maneira como você quiser. Enfim, existe apenas uma Bíblia, mas interpretações diversas, e as pessoas parece que cada uma vai lendo e vai fazendo a sua própria leitura e fundando as suas organizações religiosas. Então nós entendemos que o ministério profético nos ajuda muito a voltarmos os nossos olhos para a Bíblia, interpretar a Bíblia como ela é, aceitar a palavra de Deus, e a gente vai perceber que o papel de Ellen White se cumpre perfeitamente, porque toda pessoa que lê Ellen White, ela se volta para a Bíblia. Ela vai para a Bíblia, ela pesquisa mais a Bíblia, ela ama mais a Bíblia, porque a função dela foi sempre essa, levar as pessoas para a palavra de Deus. Vamos continuar ouvindo o pastor e quais
outros pontos ele traz para nós? O segundo ponto que eu quero colocar, e esse é bem estranho, na sua cristologia. Alguns dos seus documentos está escrito que Cristo herdou a natureza pecaminosa de Adão, porque se assim não fosse, ele não poderia ser um substituto completo e à altura dos pecadores para assim redimi-los. Ora, o que a Bíblia ensina a esse respeito é que em 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, diz que Cristo veio ao mundo sem qualquer herança pecaminosa de Adão. E também diz em Hebreus 4 que em tudo foi tentada a nossa semelhança, porém sem pecado. Muito bem, mais uma vez nós temos aqui um pequeno equívoco da forma realmente como os adventistas acreditam. Nós, em hipótese alguma, mas sob hipótese alguma, nós acreditamos que Jesus pecou por algum momento ou que ele compactuou com o pecado de alguma forma. Nós apenas acreditamos como a Bíblia ensina, e eu quero mostrar para vocês o que está escrito em Romanos capítulo 8. E eu gostaria que você pudesse acompanhar esse texto. Romanos capítulo 8 e o verso 3. Em Romanos 8, verso 3 diz assim: portanto, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, pelo pecado condenou o pecado na carne. Opa. O que o texto quer dizer? Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. O que isso quer dizer? Quando nós falamos que Cristo herdou uma natureza pecaminosa, nós não estamos falando da natureza espiritual, mas da parte física de Cristo. E eu tenho certeza que o pastor vai concordar comigo que sentir dor não é pecado, sentir frio não é pecado, sentir fome não é pecado, sentir sede não é pecado, suar não é pecado, sangrar não é pecado, mas tudo isso que eu falei são resultados do pecado. Em outras palavras, quando Cristo veio ao mundo, ele não assumiu a natureza de Adão física antes da queda, perfeito, que não podia sentir dor, que não sentia cansaço, que não sentia frio, que não sentia fome. Adão era perfeito e viveria a eternidade se não houvesse pecado. Então nós não podemos comparar Adão antes da queda com Adão depois da queda. Jesus, ele era um ser único, por isso a Bíblia fala que a encarnação de Cristo é um mistério. E por quê? Porque Cristo veio diferente de qualquer outro que possa ter pisado a terra. Ele tinha uma natureza espiritual anterior à do pecado, ou seja, ele era puro e perfeito como Adão antes da queda. Cristo era, o pecado e Cristo era como, sabe, água e óleo, um ímã com polo igual, que ele se repele. Não tinha possibilidade do pecado e Cristo, sabe, estarem juntos. Cristo jamais pecou, nem por palavra, nem por pensamento, nem por ação, por nada. Ele uma vez disse: quem me convence de pecado? Não havia pecado em Cristo. Mas Cristo, ele veio com a natureza física sob os efeitos do pecado, debaixo dos efeitos do pecado, para sofrer como nós sofremos. Não era uma aparência, ele veio verdadeiramente em carne e osso como eu e você, e se você beliscasse, ele sentiria dor. Se passasse algo cortante, sangraria. Ele suava, ele tinha fome, ele tinha sede, ele se cansava, mas isso não é pecado. Entretanto, são coisas que resultam do pecado. Cansaço, fome e sede são resultados do pecado. Dentro da teologia, nós dizemos que Cristo ele foi afetado, mas não infectado pelo pecado. Então Cristo nunca foi infectado pelo pecado, mas ele foi afetado no seu físico pelo pecado. Percebe? Nós não podemos jamais dizer que Cristo pecou, sob hipótese alguma. Mas não podemos também dizer que os efeitos do pecado não estavam sobre ele, porque todas as mazelas da humanidade Cristo sofreu. E é por isso, e exatamente por isso, que Paulo, quando registra a encarnação, ele diz que ele enviou
Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. O que é carne pecaminosa? É a nossa, mortal, passível de morte. Adão, antes da queda, poderia morrer? Não. Tanto que Deus, quando Adão peca, lá em Gênesis está registrado que Deus manda um anjo para guardar o caminho até a árvore da vida, para que o homem, comendo, não pudesse viver eternamente. Então, antes do pecado, Adão não morreria. Não era possível ele morrer. Não havia morte. Mas após o pecado, o ser humano tornou-se mortal. E Cristo veio com a possibilidade de morrer. Então, ele não estava com a sua carne como de Adão antes da queda, mas o seu físico pós-queda. Entretanto, sua natureza espiritual, sua mentalidade, o seu caráter, aquilo que a gente não pode pegar, não é? Aquilo que a gente não pode ver, esta sim era perfeita e isenta, completamente isenta de pecado. Muito bem, vamos ouvir mais um questionamento. Uma outra doutrina deles é a do sono da alma, que diz que depois da morte os homens ficam no estado de inconsciência. Mas na parábola do rico e do Lázaro nós vemos que ambos estão mortos, ou ambos morreram, e estão em estado de consciência. E também Paulo vai dizer que tem vontade de partir para estar com Cristo, e não para estar em um estado de inconsciência. Muito bem, nós já gravamos aqui em nosso canal outros vídeos em que respondemos acerca dessa questão da imortalidade da alma, como que a pessoa fica depois da morte, se existe realmente uma consciência. É válido ressaltar que a própria palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes 9:5 que os vivos sabem que vão morrer, eles sabem, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm recompensa em coisa alguma que se faz debaixo do sol, a sua memória jaz no esquecimento. Então, para estas pessoas já pereceram os seus pensamentos, as suas vontades. Vamos ler esse texto? Eclesiastes capítulo 9 e o verso 5. Eclesiastes 9 e o verso 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco têm eles jamais recompensa. Então, se a pessoa morreu e já teve uma recompensa, e aí isso já começa a responder o questionamento feito, não é? O argumento levantado pelo pastor, onde ele diz, olha, Paulo diz que ele quer morrer e estar com Cristo. Então, se ele morreu e já estava com Cristo, ele recebeu uma recompensa, mas a Bíblia diz que eles não têm recompensa nenhuma, tampouco tem jamais eles recompensa, é o que o texto diz. Mas a sua memória ficou entregue no esquecimento. Ora, se ele está em um estado de consciência, então a sua memória não está no esquecimento, mas se a sua memória jaz no esquecimento, como o texto diz, então ele não tem consciência, uma coisa é incompatível com a outra. Pastor, como que a gente pode coadunar os textos? A gente precisa interpretar. Esse não é o único texto que fala sobre isso, onde a Bíblia fala que perecem todos os seus pensamentos quando a pessoa morre, ela vai para o pó da terra. Então, como é que a gente pode entender? Foram duas passagens que foram mencionadas, uma é do partir e estar com Cristo, em Filipenses, e a outra de Lucas, capítulo 16. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. A propósito, nós vamos gravar depois, eu e o pastor Sérgio Monteiro, um vídeo só para tratar do assunto da parábola do rico e Lázaro. Nós vamos fazer uma análise assim bem ampla desta parábola, que tem sido levantada sempre que se toca no assunto da imortalidade da alma. A parábola do rico e Lázaro, ela vem à tona como sendo um forte argumento pró-imortalidade da alma. E aqui na parábola do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, nós lemos o seguinte: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tenha misericórdia de mim, mande que Lázaro molhe a minha boca com água,
que ponha o seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente os males. Agora, este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E ele disse, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-los. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos ressuscite. Veja como esta parábola é bastante interessante. Nós temos aqui muita coisa que a gente poderia descrever. Vamos fazer isso num vídeo à parte, como mencionei. Mas eu queria destacar algumas coisas. Primeiro é a proximidade, apesar de haver um grande abismo, mas a proximidade entre céu e inferno, a ponto de haver um tipo de conversa. Se tomarmos a parábola como algo literal e nós vamos solidificar uma doutrina numa parábola, nós temos que levar em consideração, primeiro, que é possível os mortos lá no inferno conversarem com os vivos lá no céu. Então existe uma comunicação via, sei lá, mesmo tendo abismo, dá para conversar, gritando, oh, olha eu aqui. O segundo aspecto que eu considero muito interessante nessa parábola é o fato de que há uma salvação pelas obras. E isso parece passar de maneira muito despercebida por aqueles que pretendem usar a parábola como um forte argumento para a imortalidade da alma, mas desconsideram o aspecto de que a salvação não foi obtida via méritos de Cristo, mas a salvação aqui obtida é porque você fez o bem. Então você tinha um indivíduo como o rico, não é? Que era um rapaz cheio de roupas caras e ele ignorava o pobre. Então a salvação do pobre é porque ele era pobre, e aqui o texto vai dizer, olha, você já recebeu as regalias na vida e ele só recebeu males, pois agora ele vai receber as benesses da vida eterna e você tem que ser atormentado. A pergunta é, a salvação ela é obtida dessa forma mesmo? O indivíduo ele é salvo porque ele teve boas obras? E aí o homem da parábola, né, o rico, diz, olha, avisa os meus irmãos para eles não virem para cá, para eles mudarem de vida, quem sabe fazer, dar esmolas, ajudar os pobres, para poder ir para o céu. A salvação consiste nas obras? Seria isso? A gente precisa entender o contexto da parábola. E a palavra Lázaro, em grego, é a mesma palavra para Eleazar ou Eliezer, em hebraico. São similares, é a mesma palavra. Lázaro é a mesma palavra Eleazar no hebraico. Você percebe alguma similaridade entre Abraão, Eliezer? O que Jesus estava querendo dizer nesta parábola? Por que citar Abraão, Eliezer? A gente vai encontrar essas figuras lá no Antigo Testamento, quando Deus diz, olha, Abraão, você terá uma descendência, filhos virão de você. E Abraão fica feliz e diz, oh, a minha descendência vai ser como as estrelas do céu, que bênção, como a areia do mar, que maravilha. O Senhor vai levantar esta descendência a partir do meu servo Eliezer, o Lázaro. E aí Deus diz, não, teu filho que virá de ti, ele será a descendência, dele que virá a descendência. E aí você tem os fariseus, se colocando sempre na posição de melhores, achando que eram melhores, porque nós somos filhos de Abraão. Nós não somos o escravo. Nós não somos o Lázaro, o Eliezer. Nós somos da descendência. Filhos legítimos. E a lição que Cristo queria passar para os fariseus é, vocês, que são filhos legítimos, correm o risco de perder a salvação. Enquanto o gentio damasceno, que era o Eliezer, o Lázaro da parábola,
pode receber a salvação. Você percebe o que Cristo quer ensinar com a parábola? Nós vamos trabalhar esta parábola de maneira muito mais detalhada em um vídeo à parte, mas é só para que você compreenda o contexto dela. E é isso que Cristo está tentando ensinar. Porque senão, comecemos a questionar. Para onde as pessoas iam antes de Abraão estar no céu? Porque aqui diz que a pessoa morrer foi para o seio de Abraão. Então, se a crença de que a pessoa morre vai para o seio de Abraão. Então, Abel foi para o seio de quem? Adão foi para o seio de quem? Noé foi para o seio de quem? Abraão foi para o seio dele mesmo? Apenas questionamento para que a gente entenda. Essa parábola não pode ser interpretada literalmente. É uma parábola. Toda parábola ela traz uma verdade maior. Ela quer ensinar alguma coisa. Mas você não pode pegar os elementos da parábola e interpretar literalmente. Uma outra confusão que muitas pessoas fazem é dizer assim, não, na época de Jesus, as pessoas acreditavam que quando morriam iam para o seio de Abraão, por isso Jesus contou essa parábola. Mentira. Não existe nenhum registro. Vou falar isso aqui bem pausadamente para você entender. Não existe nenhum registro escrito da época de Cristo ali, em que as pessoas diziam que na morte iam para o seio de Abraão. Essa crença simplesmente não existia. Não existe nenhum registro disso. Sabe quando é que vai aparecer pela primeira vez alguma coisa mencionando o seio de Abraão na literatura judaica? No 5º século depois de Cristo, mais ou menos. Muito provavelmente por terem entrado em contato com a própria Bíblia, com o Novo Testamento, ou ouvir de cristãos, é que você vai ver pela primeira vez aparecer na literatura judaica algo do tipo. Então não se registra nada antes, essa não era a crença dos judeus. Jesus não estava tratando de, Jesus está usando de uma figura que eles já conheciam, que era comum ao pensamento deles. Mentira, não existe. Ok? Então, se você vai interpretar a parábola do rico e Lázaro, literalmente você tem que entender, ou tem que aceitar uma salvação por obras, você tem que aceitar uma conversa entre mortos e vivos, você tem que aceitar que um morto lá do inferno pode conversar com um vivo lá no céu, só tem um abismo entre eles, mas ambos podem entreter ali uma conversação. E isso aqui é muito estranho. Você já imaginou você lá no céu e vendo um filho seu que se perdeu, ou quem sabe um esposo que se perdeu, ou a esposa, a mãe, e aí você tá, mãe, tá tudo, como é que tá aí? Meu filho tá queimando, tá doendo, dá um jeito aqui, meu filho, me ajuda, me dá um pouquinho de água, ô mãe, não tem como, mãe. E você ia ser feliz mesmo no céu? Sua mãe lá queimando e você lá no céu feliz. Mãe, se a parábola é literal, temos que entender que existe essa possibilidade de uma conversa entre um e outro. Nós temos que perceber também que teríamos que aceitar também que as pessoas quando morrem vão para o seio de Abraão. E para onde elas iam? Para o seio de quem que elas iam antes de Abraão morrer? Então, eu tenho dificuldade em colocar uma parábola como um aspecto doutrinário. Não dá para a gente colocar uma parábola para ser o sustentáculo de uma doutrina. Agora, o outro texto que foi mencionado está em Filipenses, que é aquela questão do partir e estar com Cristo. Eu quero pegar aqui, eu estou com o meu, já faço indicação, do comentário bíblico. Olha, material fantástico e eu recomendo enfaticamente este comentário. Em Filipenses, logo no capítulo 1, na parte introdutória, o verso 23, esse capítulo 1 e o verso 23, nós vamos ver o que esse comentário aqui diz. Como eu já mencionei, Eclesiastes capítulo 9, verso 5, vai dar uma resposta, vamos dizer assim, à má compreensão desse texto. Então, se eu vou partir e estar com Cristo imediatamente, o que Paulo não fala, Paulo não diz, você vai morrer e imediatamente estará com Cristo. Eclesiastes 9 já responde, porque diz que você não tem consciência, não sabe o que está acontecendo, você vai para o pó da terra. Então, como é que eu posso entender o texto paulino onde ele fala sobre o partir e estar com Cristo? Talvez da mesma forma como nós, quando pregamos sobre a morte, nós adventistas dizemos que quando uma pessoa morreu, para esta pessoa Cristo já voltou. Por quê? Porque
todas as oportunidades oferecidas a uma pessoa para a salvação é em vida. Em vida. Não existe possibilidade de, após a morte, alguém se arrepender. Por isso nós não oramos pelos mortos, como fazem os nossos irmãos católicos, que creem que a pessoa morre e vai para o purgatório e vai ficar ali um tempo, dependendo das nossas orações, para que ele então vá para o céu. Então, se você não orar, ele pode correr o risco de ir para o inferno. Então, tem que orar. Nós não acreditamos nisso. E justamente por acreditar que todas as oportunidades são em vida, é que quando uma pessoa morre, para esta pessoa Cristo voltou. A próxima vez que esta pessoa abrir os olhos vai ser ou para a perdição eterna, onde vai haver o juízo final, onde a pessoa ressuscitará para responder por seus atos, ou para a salvação eterna, quando esta pessoa ressuscitará para ir habitar com Jesus. Então a Bíblia fala de duas ressurreições. Ressurreições. Uma para juízo eterno e outra para condenação. Uma para a vida eterna e outra para a condenação para o juízo. Então, a pessoa quando ela ressuscita e é julgada, então ela é sentenciada. Mas quando a pessoa morre e já vai para o inferno, então ela já recebeu uma sentença. Para que o juízo final? Para que Deus estabeleceu um juízo para julgar uma pessoa que já está queimando? Você já imaginou a cena de Caim, por exemplo? Digamos que Caim morreu perdido. E aí ele já está no inferno uma hora dessa queimando, sei lá, 5.000 anos. E aí Deus então vem com o juízo final, ressuscita os mortos, que a Bíblia fala do juízo final. E a Bíblia fala que eles vão ressuscitar para então responderem. Eu fico imaginando, imagina Caim questionando a Deus: Senhor, mas agora o Senhor vai dar a sentença de morte eterna? Eu já estava queimando há 5.000 anos. Para que me julgar? Se eu morri e já fui para o inferno, eu já fui julgado e já fui sentenciado. Qual a necessidade de um juízo posterior? Então, esse comentário eu acho muito interessante porque ele diz assim: estar com Cristo. O que essa expressão quer dizer? Paulo não está fazendo uma exposição doutrinária do que ocorre na morte. Ele explica o desejo de deixar a atual existência atribulada e estar com Cristo, sem referência a um lapso de tempo que pudesse ocorrer entre esses dois eventos. Com toda a força de sua natureza, ele ansiava viver com aquele a quem tinha servido fielmente. Sua esperança estava centrada num companheirismo pessoal com Jesus por toda a vida por vir. Os cristãos de todos os tempos tiveram esse mesmo anseio, sem necessariamente esperar ser de imediato conduzido à presença do Salvador, quando os olhos fecharam na morte. As palavras de Paulo devem ser entendidas à luz de outras declarações relacionadas em que o apóstolo claramente se refere à morte como um sono. Uma vez que não existe consciência na morte e, portanto, não há percepção de lapso do tempo, a manhã da ressurreição parecerá, aos olhos daqueles que se foram, como ocorrendo no momento seguinte à morte. Percebe? Então, é disso que o texto está falando. Paulo não está fazendo uma defesa aqui que a pessoa morre e então imediatamente sai a sua alma, o seu espírito, seja lá o fantasminha que alguém queira criar para que esse fantasma vá para o céu. Não, isso não é bíblico. A Bíblia fala que quando a pessoa morre, ela vai para o pó da terra. O fôlego de vida volta para Deus. E a sua parte física, que o fôlego de vida é o ar que respiramos, e quem nos dá isso é Deus. Isso volta para quem é o doador. E a carne volta para o pó, volta a ser pó. É assim que a Bíblia ensina. Então, quando Paulo fala de partir e estar com Cristo, é nesse sentido. Ele não está levantando nenhuma doutrina, até porque Paulo não poderia escrever contrário ao que a própria palavra de Deus já havia ensinado em Eclesiastes. Vamos continuar nossa análise do vídeo. Um outro ponto, que é um dos mais conhecidos dos adventistas, é a guarda do sábado como dia de descanso. Nós, como cristãos, guardamos o domingo. Nós, como cristãos, guardamos o domingo. Ok, vamos continuar e a gente vai ver onde essa declaração vai dar. Por causa da ressurreição, que está ali inaugurando uma nova era.
E o grande problema que eu entendo não é necessariamente o dia exato da guarda. Nós de fato temos que observar um dia para o descanso. O problema é quando fazemos desse dia um fim em si mesmo, ou fazemos do sábado um objeto de salvação. Eu creio que é aí que está o problema, porque nós não vemos uma ênfase na guarda de um sábado no Novo Testamento. E Paulo vai dizer isso em Colossenses 2, que ninguém vos julgue por causa dos sábados, da comida ou dos dias. Portanto, nós não podemos dar relevância em um dia dessa forma que nem mesmo a Bíblia dá. Bom, é nessa hora que eu pergunto para o pastor, se nós não podemos dar relevância a um dia que nem a própria Bíblia dá, por que o senhor começou a sua fala dando relevância a um dia que em nenhum lugar da Bíblia diz que ele deve ser o dia do Senhor, o domingo? O senhor começou dizendo, nós guardamos o domingo porque o Senhor Jesus ressuscitou e ele inaugurou uma nova era. Mas eu não encontro em lugar nenhum da Bíblia dizendo que Jesus autorizou uma mudança, ou que se deveria guardar o domingo a partir de então, ou que desde a morte e a ressurreição de Jesus, a partir de então, esse dia seria o dia sagrado para a adoração. Eu fiz um vídeo, e eu não tenho condições de colocar o vídeo todo aqui, porque senão esse vídeo vai ficar extenso por demais, mas eu fiz um vídeo analisando como foi a entrada do domingo na igreja cristã, no cristianismo histórico. Você vai perceber que no início, os cristãos não guardavam o domingo como é propagado por aí. A gente vai perceber que haviam alguns cristãos que guardavam o domingo, mas a maioria deles permaneceram guardando o sábado do Senhor. Mas dois argumentos aqui, eles sobressaem. O primeiro é de que não há uma ênfase no Novo Testamento para uma guarda do sábado e, portanto, esse dia não precisa mais ser observado. Eu quero dizer para o querido pastor que a palavra Shabat, a palavra sábado ou sabaton no grego, ela vai aparecer muitas vezes mais do que a palavra dízimo, por exemplo, no Novo Testamento. Você vai encontrar até um neologismo paulino em Hebreus capítulo 4. Eu acredito que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Muitos estudiosos, teólogos também têm essa visão pela estrutura, a maneira como o texto foi construído. Alguns entendem que esse estilo literário é paulino. E aqui no capítulo 4, verso 9, diz assim, ainda resta um repouso para o povo de Deus. A palavra repouso aqui é sabatismos, repouso sabático. Eu já fiz um vídeo explicando sobre essa expressão, mas aqui a gente percebe uma clara intenção de Paulo na troca do termo katapausis, que era repouso também. Paulo vem discorrendo sobre o repouso, ele diz que o povo de Israel não entrou no repouso de Deus por causa da desobediência. Eles deveriam sair do Egito, entrar em Canaã, mas peregrinaram muito tempo e não entraram no repouso. E ele fala a palavra repouso, repouso várias vezes, desde o capítulo 3 ele vai discorrendo sobre o repouso, katapausis, katapausis e katapausis. E aí Paulo diz assim, mas ainda resta um repouso. E por que ele não usou a mesma palavra, katapausis? Ele criou uma palavra, sabatismos, ela não é usada mais em lugar nenhum na Bíblia. Ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. É como se Paulo quisesse dizer o seguinte, sim, ainda resta um repouso para o povo de Deus, a nova Canaã. Você vai morar no céu com Jesus. Você tem o privilégio de morar com ele. Mas não era só isso que ele queria dizer. Porque senão ele usava o próprio termo que ele já estava usando outro antes, katapausis. Ainda restam katapausis para o povo de Deus e você entenderia, ele vai viver na eternidade com Cristo. Mas quando Paulo troca intencionalmente, Paulo está dizendo assim, você pode desfrutar das bênçãos do céu aqui ainda. Mesmo não estando na nova terra, na nova Canaã, você pode desfrutar de um sábado, de um repouso sabático aqui. Por isso Deus ainda tem o repouso sabático para o seu povo. Ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. É Paulo falando de duas coisas ao mesmo tempo. Ele dizendo assim, você vai viver a eternidade, mas você já pode desfrutar dela aqui.
o pastor disse que não há uma ênfase na palavra, no mandamento do sábado, mas quando nós vamos ao livro de Atos, e eu queria que você acompanhasse comigo as passagens que eu irei ler, quando você vai em Atos, por exemplo, no capítulo 13, verso 14, diz assim: e eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, na Psídia, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Ali ele foi para a sinagoga. Ah, pastor, mas é porque é sinagoga. Os judeus se reuniam no sábado. Ah, ok, tudo bem. Vamos relevar esse verso. Continuemos, verso 42. Saídos os judeus da sinagoga, tá vendo, pastor, que era judeu de sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Opa, aqui a gente já tem algo diferente. Quem está pedindo agora não são mais os judeus, mas os gentios. Quando? No sábado. Verso 44. No sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Não foi na sinagoga, porque não cabia quase uma cidade na sinagoga. Sábado. Mas não é só aqui. Se você vai ao capítulo 15, verso 21, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, a cada sábado é lido na sinagoga. Pastor, falando da sinagoga, sábado, judeu. Ok. Vamos para o capítulo, então, 16. Capítulo 16 e o verso 13. No dia de sábado, saímos... Vamos fazer o seguinte, vamos ler o verso anterior para a gente entender o contexto? Verso 11 e 12. Navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, todas as regiões de gentios, tá? Não de judeus. Dali fomos para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos ali alguns dias nessa cidade. Então nós estamos aqui no contexto gentílico, na Macedônia, nada de judeu. E quando você vai para uma cidade, na época de Paulo, gentílica, onde não havia judeus, sabe o que você não ia encontrar? Sinagoga. Você não vai encontrar sinagoga porque não tem judeu. Onde tinha sinagoga, Paulo ia logo na sinagoga. Mas e no lugar onde não tinha sinagoga, como é que faz? Vamos ver o que diz o verso 13. E no dia de sábado, faz questão de mencionar, e no dia de sábado, saímos para fora das portas da cidade, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentamo-nos e falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Quando é que Paulo vai pregar? No sábado. Olha, queridos, tem outras passagens em Atos, eu poderia citar várias outras, mas você pode fazer esse exercício em casa. Dizer que o Novo Testamento não enfatiza o sábado, eu não posso fazer isso. É claro aqui. Agora, sabe o que o Novo Testamento não se propõe fazer? É ficar repetindo assim, olha, gente, lembre-se, tem que guardar o sábado. Guarda o sábado. Guarda o sábado. Do mesmo jeito que você não vai encontrar no Novo Testamento o mandamento assim, olha, cuidado para não transgredir o nome de Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha, Deus não vai tomar por inocente o que chamar o seu santo nome em vão. Não há essa ênfase. E ninguém questiona esse mandamento. Percebe? Não há ênfase assim, olhe, não terás outros deuses diante de mim. Lembre-se, não terás outros deuses diante de mim. Não há. A Bíblia fala contra a idolatria, sim. Mas você não vai ver o mandamento sendo repetido o tempo inteiro. Sabe o que não há também? Uma ênfase no dízimo. E eu não estou dizendo que o dízimo não seja bíblico e que não deva ser devolvido ao Senhor. Mas você não vai encontrar a palavra dízimo sendo repetida muitas vezes no Novo Testamento. Jesus fala dos fariseus, ele diz, olha, vocês dizimam do cominho, do endro e tal, e não fazem outras coisas. Aí Jesus diz, deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, vocês devem sim dizimar, mas também devem ajudar o próximo, a viúvo, o necessitado, enfim. E acabou. Aí você vai ouvir Paulo falando sobre ofertas, deixe as ofertas de lado, quando eu passar vocês trazem as ofertas, mas você não vê uma ênfase sobre dízimos. E aí eu posso até fazer um desafio a qualquer pessoa que questione acerca desse assunto.
Vamos fazer o seguinte, vamos contabilizar quantas vezes aparece a palavra sábado no Novo Testamento e quantas vezes aparece a palavra dízimo no Novo Testamento. A pergunta, por que os evangélicos entendem que o dízimo é algo válido, que está na lei de Moisés, que está no Antigo Testamento? Ele é algo válido para os nossos dias, mas o sábado não seria. Aí alguém vai me questionar e dizer assim, não, pastor, não é da lei de Moisés. Não, ele está lá. Ah, mas ele é anterior à lei de Moisés. Quando você encontra Abraão devolvendo o dízimo, Jacó falando que de tudo que ele receber ele daria o dízimo se Deus fosse com ele na viagem, ele fugindo de Esaú. Eu também encontro o sábado antes da lei de Moisés. Sabe aonde? Lá na criação do mundo. Quando Deus faz todas as coisas, diz, havendo Deus terminado a sua obra no dia 7º, descansou no dia 7º, abençoou, santificou. Deus não abençoa o sábado lá no Êxodo. Deus não abençoa e não santifica o sábado lá na lei de Moisés. O sábado já era santo, já era um dia sagrado, de descanso, desde a criação do mundo. Deus abençoou e santificou, portanto o sábado já era abençoado e santificado em Gênesis 2. Do mesmo jeito que o dízimo já existia antes de existir levitas. Antes de existir a lei de Moisés. Percebe? E as mesmas razões pelas quais eu digo que o dízimo, ele transcende o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele vai perpassando por toda a Bíblia, conquanto não haja uma ênfase. E por que não existe uma ênfase muito grande do dízimo no Novo Testamento? Porque o judeu já devolvia dízimo. Não há necessidade de ficar dizendo, faça, todo judeu já devolve dízimo. Por que não há uma ênfase grande, guarda o sábado? Todo judeu já guardava o sábado. Agora, quando Paulo vai encontrar-se com gentios, ele faz questão de ensinar pelo exemplo. E aí no sábado, onde é que Paulo está? Lá fora das cidades, orando com as mulheres, das portas da cidade, né? Orando com as mulheres que estavam ali, porque não tinha sinagoga. Então não há uma ênfase exacerbada no Novo Testamento sobre o sábado, porque esse não era um ponto que os judeus precisavam receber como ênfase. Também não há uma ênfase do dízimo, por quê? Porque não era um ponto que os judeus não praticavam. E isso não invalida nenhuma das duas coisas. Então, queridos, eu penso que dizer que o sábado não tem uma ênfase no Novo Testamento é completamente descabido, é um argumento que a gente não pode utilizar. Uma outra coisa que o pastor mencionou foi Colossenses capítulo 2, e nós já temos vídeos falando sobre esse tema, mas eu acho muito interessante porque em Colossenses capítulo 2, Paulo falando aqui sobre a questão do julgar, ele diz assim, olha, portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Eu não sei se foi proposital. Eu acredito que não, talvez a gente não vai citando textos assim da Bíblia, a gente não decora ipsis literis do texto, mas uma coisa interessante que o pastor Paulo esqueceu de mencionar em Colossenses é a parte da bebida. Ele cita, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo sábado, ou dias de festa, mas ele não cita pela bebida. Por que eu gosto de citar a bebida? Porque se nós chegamos para qualquer evangélico e dizemos assim, querido, nós como cristãos evangélicos podemos sair por aí, sei lá, bebendo um vinho, um uísque, uma bebida alcoólica? Aí a pessoa vai dizer assim, não, mas não pode, porque a Bíblia condena. Aí a pessoa pode dizer assim, não, mas isso é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Paulo diz o quê? Ninguém vos julgue pelo comer, nem pelo beber. Então, se você diz que o texto está... Porque uma coisa é dizer, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou pelos sábados, e então isso está abolindo o sábado, que é o pensamento de alguns, né? Se o texto bíblico está dizendo, ninguém vos julgue, então automaticamente está abolido. Usam esse texto para dizer que você pode comer qualquer coisa, e que o sábado está abolido. Mas não é isso que o texto diz. O texto não diz, e por isso o sábado está abolido. Não. Ele fala de sábados, é uma outra coisa que a gente pode trabalhar, mas o próprio contexto do capítulo vai demonstrar que o objetivo aqui de Paulo não era anular o sábado do Senhor. Do contrário, o que Paulo está fazendo lá em Atos,
fora dos portões da cidade, no dia de sábado, ensinando e pregando, enfim. Mas aqui parece que propositalmente pula-se a parte do beber. Porque alguém poderia justamente argumentar, não, eu posso beber. Deixa eu beber meu uísque, minha vodka aqui, porque não tem problema. A Bíblia diz, ninguém vos julgue pelo beber. Então, se você está julgando alguém porque bebe, você está indo contra Colossenses. Então, a pessoa pode comer o que quiser, beber o que quiser, e não precisa guardar o sábado. Mas é isso que o texto está dizendo? Não. Não. Então, mesmo que o pastor Paulo tenha esquecido da parte da bebida, ela está aqui no texto. E o texto não está dizendo que você pode comer o que quiser, beber o que quiser e que não precisa guardar o sábado. Longe disso, uma exegese mais coerente do texto vai trabalhar de maneira diferente. Então a gente vai perceber que o objetivo de Paulo aqui não era liberar todo tipo de comida e bebida, tampouco dizer que a guarda do sábado agora não precisava mais. Eu estou aqui com um comentário bíblico e eu queria ler sobre a questão dos sábados, especificamente, do grego sabata, e diz assim: essa expressão pode representar o plural genuíno do grego sabaton ou uma transliteração do aramaico sabatá na forma singular. Por isso, sabata ou sabatá, embora gramaticalmente plural, geralmente denota o singular. As duas formas podem ser adotadas nesse versículo, pois a interpretação da passagem não depende da tradução ser dias de sábado ou um sábado. O tipo de sábado em consideração é mostrado pela frase: tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O sábado semanal é memorial de um evento no início da história terrestre. Por isso, os dias de sábado que Paulo declara serem sombras, apontando a Cristo, não podem se referir ao sábado semanal designado pelo quarto mandamento, mas indicam os demais cerimoniais que se cumpriam em Cristo e seu reino. Acho muito interessante isso aqui. Por quê? Veja, quando Deus estabelece o sábado como um dia sagrado, né? Ele santificou e abençoou, um dia abençoado, não havia pecado. Então o sábado já não poderia ser uma sombra de Cristo que viria para morrer, se não havia nem pecado ainda. Já imaginou? Adão: Senhor, por que o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado agora no sétimo dia? Uma vez que Adão foi criado no sexto, ele vê Deus ali abençoando, santificando o sétimo dia. Para que abençoar? Não, Adão, porque você vai pecar e isso aqui é uma sombra apenas de uma realidade maior. Não. As cerimônias, e eu já falei sobre isso aqui em um outro vídeo sobre cerimonialismo, sobre a lei moral, cerimonial, que não havia essas distinções na mentalidade judaica, mas para fins didáticos, as cerimônias eram sombras que encontravam em Cristo a sua realidade. Então, você vai ter Jesus dizendo, por exemplo, que ele era o jubileu. A festividade de jubileu, que era o sábado dos sábados, na mentalidade judaica era o sábado dos sábados, que era o 7 do 7 do 7. Veja, você tinha o sétimo ano, você tinha o sétimo mês, você tinha o sétimo dia, e aí você tinha essa progressão de setes. No 49º ano, finalizava aquele ciclo de 7 vezes 7, e no 50º ano eles comemoravam o ano do jubileu, que pregar a libertação ao cativo, dar vista ao cego, aquela coisa toda, e Jesus chega e diz: isso se cumpre em mim. Quer dizer, era um cerimonialismo, era uma sombra que apontava para Cristo. É disso que Colossenses está falando. A gente pode trabalhar esse texto melhor em um outro vídeo, talvez, mas apenas para explicar a fala do pastor Paulo Júnior. Apenas para finalizar esse tópico, como o pastor terminou dizendo que não podemos dar relevância a um dia que nem mesmo a Bíblia dá, eu diria para você: não dê relevância a um domingo que a Bíblia não dá. Não diga que o domingo é o dia do Senhor, porque a Bíblia nunca fez isso. Dar relevância ao domingo como um dia sagrado, como um dia do Senhor, é dar uma relevância diferente da Bíblia. A Bíblia nunca colocou o domingo como o dia do Senhor. Tem a sua importância e teve a sua relevância pela ressurreição de Cristo. Ele morre na sexta, isso também foi importante. Foi relevante a morte de Cristo. Se Cristo não morresse,
nós não estaríamos libertos do pecado. Mas se ele não ressuscitasse também, seria vã a nossa fé. Então a morte de Cristo é importante, a sua ressurreição também é importante. O sangue derramado de Cristo nos purifica de todo pecado. Então a sexta-feira é um dia sagrado? Não. Cristo morre na sexta, descansa no sábado, conforme o mandamento, e ressuscita no domingo. E não há uma passagem da Bíblia que diga que Jesus ressuscitou para inaugurar uma nova era, para inaugurar uma nova, não existe isso na Bíblia. Ele não inaugurou nada, não inaugurou nenhum novo dia de descanso. Permanece o mesmo desde a criação do mundo. Ok? Vamos continuar ouvindo os próximos argumentos. Um outro ponto que eu discordo dos adventistas é essa doutrina do juízo investigativo, que ensina que a expiação não foi toda completa na cruz do Calvário, que em 1844 Cristo teve que entrar no santuário para completar a obra da expiação, porque está investigando os pecados. E só depois então a obra da expiação, da redenção, vai ser consumada. Ora, Hebreus capítulo 9 deixa claro que o Senhor entrou no Santo dos Santos Celestial e ele consumou toda a obra da expiação. Eles ensinam que depois que o Senhor sair de lá, ele vai, segundo uma interpretação de Levítico, do bode emissário, onde o sacerdote colocava simbolicamente as mãos sobre o bode, transferindo os pecados de Israel, e o bode era condenado a vagar no deserto até a morte. Quando Cristo sair então do santuário, e também vai lançar nossos pecados no diabo e destruí-lo junto com os nossos pecados. Eu não vejo base bíblica alguma para isso, e eu acredito que na cruz do Calvário os nossos pecados todos foram expiados e a obra foi totalmente completada. Quando ele disse, está consumado, não há mais nada que fazer com relação à nossa expiação. Portanto, a doutrina do juízo investigativo não encontra amparo nas Escrituras. Bom, eu já gravei uma série de vídeos também explicando sobre essa questão do bode Azazel. Eu vou deixar no link da descrição, você pode assistir aos vídeos que eu já gravei sobre estes assuntos. Vai ficar aí no link da descrição. Sobre o bode Azazel, nós já gravamos algo explicando bem direitinho. Um era para Deus, o outro era para Azazel. O bode para Azazel, ele não era derramado sangue, mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O bode Azazel, ele era levado para o deserto recebendo a culpa pelos pecados que foram perdoados, que foram expiados via sangue no santuário lá, e terminada a expiação, a Bíblia é clara quanto a isso, terminada a expiação, então se acabou a expiação, como que Azazel faz parte da expiação? Azazel não tem como fazer parte, porque a Bíblia diz que acabou. Terminada a expiação, fará chegar o bode vivo e vai levá-lo para o deserto. Ora, então ele não faz parte do processo expiatório? Se a Bíblia diz acabou a expiação, só deveria terminar a expiação, então, se ele fazia parte, depois que ele fosse levado, mas não. A Bíblia diz que a expiação era terminada. Por que a expiação tinha sido terminada? Porque o bode que era morto pelo sangue, derramado sangue, aliás, o bode que era morto e era derramado seu sangue, ele fazia expiação. Ali tinha expiação, e não um bode vivo, ok? Mas a gente tem outros vídeos, eu vou deixar aí na descrição para vocês assistirem. Quanto à questão do juízo de investigação, e aqui eu percebo novamente uma certa confusão quanto ao que nós cremos. Nós acreditamos que a obra de Cristo na cruz do Calvário foi total, completa e suficiente para a remissão dos nossos pecados. Nós não acreditamos que ficou pendente alguma coisa. Nós não acreditamos que a morte de Jesus não foi suficiente e precisa de algo mais para que a gente possa receber o perdão dos pecados. Puxa, Jesus morreu, mas isso não é suficiente. Tem que ter mais coisa ainda, porque a morte dele não foi total, não foi suficiente. Opa, essa não é a crença adventista. E eu até gostaria que você lesse, você que está nos acompanhando, até o pastor Paulo pode ler, é um livro fantástico, Questões sobre Doutrina. Esse é um livro muito interessante da Igreja Adventista, ali explica o nosso pensamento acerca desse assunto. Veja, como é que nós adventistas acreditamos?
o ato expiatório de Cristo na cruz foi total, completo, suficiente para a remissão dos pecados. Quando você vai para o livro de Levítico, capítulo 23, você tem o ato expiatório que é completo, total, e você tem o ritual de expiação. Ritual de expiação é uma coisa, o ato expiatório é outra coisa. Apesar de um estar dentro do outro, o ritual de expiação não era concluído quando o bode morria. Veja, no Yom Kippur, o dia da expiação, que é uma sombra, lembre-se, nós temos aqui sombras. E toda sombra precisa encontrar uma realidade. Por que que matava-se o cordeirinho todo dia? Porque o verdadeiro cordeiro viria um dia para morrer, correto? Todos vão concordar comigo que sim. Então, nós temos o dia do Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação. Em Levítico capítulo 23 fala desse dia da expiação, e Levítico capítulo 16 vai descrever esta expiação, esse momento da expiação. E aqui em Levítico capítulo 16 você tem todo um ritual. E o ritual não acaba do momento em que o bode morre, onde o sangue dele é derramado. O ritual, ele continua. E ele continua na figura do sacerdote. Sabe qual que é a questão? É que todas aquelas sombras do santuário no Antigo Testamento tinham em Cristo a sua realidade, e é interessante porque Cristo é cordeiro, mas ao mesmo tempo que Cristo é cordeiro, ele também é o pão que está lá da proposição, não? Os pães ali da proposição, mas ele também é o próprio sacerdote que entra, ele também é o sumo sacerdote, ou seja, tudo era uma representação de Cristo. E se aquele sacerdote, ele imola ali aquele bode, quem representa aquele bode? Jesus. Para a remissão dos nossos pecados, o que foi feito ali foi suficiente na cruz. A pergunta, o ritual da expiação acabou? Não, o ato expiatório foi total, completo, suficiente. Mas acabou ali, matou o bode, então vamos todo mundo para casa? Não. O sacerdote tomava do sangue, aí ele entrava no santuário terrestre e ia fazendo a purificação, a limpeza do santuário, que todos os dias do ano o ritual era de fora para dentro, levando os pecados simbolicamente. Lembra que o texto de Levítico diz que quando a pessoa pecava e tal, oferecia um sacrifício, o sacerdote matava um cordeirinho e todos os dias ele passava um pouco de sangue nas pontas do altar, ele entrava no lugar santo e aspergia um sangue nas cortinas que estavam ali, era simbolicamente pegando o sangue e levando para dentro, dizendo os pecados que estão sendo perdoados, eles estão vindo simbolicamente para cá, para o santuário. E agora, uma vez no ano, havia um momento de limpeza, de purificação. E aí eram retiradas aquelas cortinas, elas eram lavadas, enfim. Mas nesse ritual era de dentro agora para fora. Vamos retirar esse simbolismo do pecado. E quem foi o verdadeiro culpado pelo pecado? Agora ele leva para o deserto, mas isso depois que a expiação acabar. Então o ritual da expiação não terminava no momento em que o bode morria. Então, o bode morreu, ok, mas o sacerdote tem que entrar. O sacerdote tinha que ficar ali para fazer uma outra parte. E aí nesse dia ele entrava no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, e apresentava a congregação dos filhos de Israel, que estava do lado de fora, que o ano todo pecou e que pediu perdão, mas agora, naquele dia, eles estavam sendo investigados. Eu uso investigados entre parênteses para que vocês compreendam a doutrina do juízo investigativo. Não que Deus não soubesse, mas ali o povo confessava os seus pecados e os seus nomes, vamos dizer assim, estava agora em análise. E a Bíblia diz em Levítico que aquele que fosse encontrado em pecado, em falta, deveria ser extirpado do meio do povo. Então, quando o sumo sacerdote entrava para o lugar santíssimo, o povo ficava do lado de fora em contrição, buscando a Deus, pedindo perdão por seus pecados. E aí então o sumo sacerdote saía. Havia uma festa gigantesca. Terminava ali o ritual da expiação. Agora, terminada a expiação, manda Azazel para o deserto. O culpado aí pelo pecado de vocês, agora ele vai embora, ele vai para o deserto. Agora sim faz sentido. Então Jesus ele sai daqui da terra, tendo seu ato expiatório concluído, perfeito, completo, salvou o ser humano do seu pecado. Mas agora ele é sacerdote. E no ritual da expiação, do Yom Kippur, o dia da expiação,
O sacerdote entrava no santuário, Jesus foi ao santuário. E ele fez a inauguração, foi até o Santo dos Santos para fazer a inauguração do santuário. Porque na inauguração do santuário celestial, nos ritos, o sacerdote ele percorria todo o santuário. Jesus vai até a presença do Pai, ele adentra todos os compartimentos conforme Hebreus capítulo 9. Agora, para exercer a função de sumo sacerdote, porque Cristo é sumo sacerdote, ele não sobe como sacerdote, Cristo já é sumo sacerdote, mas ele exerce a função sacerdotal no primeiro compartimento do santuário celestial, e a Bíblia diz que há um santuário celestial, e a partir de 1844 a gente pode explicar isso em um outro vídeo, essa questão da data. Jesus então adentra o lugar santíssimo para cumprir a parte final do ritual da expiação. É porque o seu sacrifício não foi completo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, no sentido de uma coisa não invalida a outra, sabe? Não dá para dizer assim, Jesus teve que subir para o céu e ele entrar porque o sangue dele não foi suficiente. Não é assim que nós entendemos. O sacrifício de Cristo na cruz não foi completo, por isso ele teve que ir para o santuário. Não. O sacrifício dele foi completo, total, suficiente. Ele subiu ao santuário e realizou a parte sacerdotal dele, porque assim é que mostra o Antigo Testamento. A sombra diz que a realidade seria assim. E a realidade, Jesus ele era o cordeiro, o bode que era morto, mas ele também era um sacerdote. Ele cumpriu a sua função aqui na terra como o cordeiro perfeito, derramou o seu sangue e agora ele sobe aos céus para cumprir o restante do ritual da expiação como sacerdote e sumo sacerdote. Então, se há respaldo bíblico, leiam Levítico capítulo 16, capítulo 23 e vocês vão ver. Claramente há respaldo bíblico para o juízo investigativo, para essa doutrina. Ela é bíblica. Ok? E eu quero dizer uma coisa para vocês antes de irmos para o próximo tópico. Sim, assim como o povo de Israel ficava em contrição no momento do dia da expiação, nós que vivemos no dia antítipo da expiação, ou seja, Cristo adentrou o lugar santíssimo, nós devemos hoje viver em contrição, não devemos viver em consonância com o pecado, mas devemos abandonar o pecado para não sermos achados em falta no grande dia que está para vir. Brevemente o sumo sacerdote sai do lugar santíssimo e vai apresentar-se para o povo. Naquele dia havia festa, e quando Cristo sair do santuário celestial e vier, haverá uma festa. Os que tiverem aceitado a Jesus Cristo vão viver a eternidade com ele. Os que não, infelizmente, perderão a vida eterna. E aí sim, terminou já o ritual de expiação. Satanás levará a culpa pelos pecados, porque ele de fato é o verdadeiro culpado pelo pecado da humanidade. Vamos continuar então ouvindo o pastor. Uma outra doutrina que eu acredito que eles estão equivocados é a doutrina da mortalidade da alma. Os adventistas não creem no estado de condenação eterna. Em um certo ponto, eles também são aniquilacionistas. Nós acreditamos na imortalidade da alma e no lugar de condenação eterna. Nós temos vários textos, mas podemos usar o de Mateus 25, quando o Senhor está ali fazendo uma metáfora do pastor separando os bodes das ovelhas, e uns vão para o descanso eterno e outros para a condenação eterna. A palavra eterna para ambos os casos é a mesma palavra grega. Portanto, se aqueles que irão para o céu estarão por lá por toda a eternidade, aqueles que serão condenados ao inferno também estarão lá por toda a eternidade. Aqui a gente tem a questão da lógica, né? Nós não fazemos exegese bíblica apenas baseados na lógica, porque a lógica nos permite errar com muita segurança. O texto bíblico aqui de Mateus, capítulo 25, verso 41 e também o verso 46, vai repetir a mesma ideia e diz assim: então dirá aos que estiverem à sua esquerda, verso 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja que o fogo é que é eterno, não as pessoas. O fogo eterno, a gente vai entender sobre isso. E foi preparado para o diabo e seus anjos. O verso 46 diz: e irão a eles para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E como é que a gente pode entender? De fato, a palavra é a mesma. A palavra aionios, no grego, quer dizer eterno, eterno, eternamente, para sempre. Essa palavra, entretanto, ela deve ser compreendida dentro do seu contexto.
E por que eu digo isso? Porque a palavra aionios, diferentemente da língua portuguesa, onde eterno é para sempre, ela tem múltiplos significados no grego. E eu vou mostrar exemplos bíblicos aqui. Tá? Eu quero ler o que o comentário bíblico diz, aqui esse comentário bíblico de Mateus, diz acerca desse assunto. Mateus capítulo 25, o verso 41. Nós vamos ler esse texto para a gente ver o que diz aqui. Mateus 25 e o verso 41. Vamos lá? Deixa eu ler aqui. E diz assim: fogo eterno, descrito em outros lugares como fogo inextinguível e fogo do inferno. Todos os três se referem às chamas do último dia que hão de consumir os maus e todas as suas obras. A palavra aionios, traduzida como eterno ou para sempre, significa que dura um tempo, no sentido de ser algo contínuo e não sujeito a mudança caprichosa. Os antigos papiros gregos contêm numerosos exemplos de imperadores romanos descritos como aionios. A referência é a natureza contínua do mandato deste imperador, já que eles assumiam um cargo vitalício. É, portanto, claro que a palavra eterno e para sempre na língua portuguesa elas não refletem com precisão o significado de aionios no grego. O termo significa literalmente época, duradoura, e expressa permanência ou perpetuidade dentro dos limites. Ou seja, nós podemos meio que concluir que quando a palavra aionios refere-se a coisas finitas, ela não tem a ideia de eternidade. Quando ela refere-se a coisas infinitas, ela vai ter a ideia de eternidade. Por exemplo, quando a palavra aionios refere-se a Deus, dizendo que Deus é eterno, o Deus é eterno, e aí usa a palavra aionios, por exemplo. Então quer dizer que Deus é finito? Não. Mas quando a palavra aionios vai ser usado para coisas finitas, quer dizer que aquela coisa permanece para sempre? Não. E eu vou dar exemplos aqui para vocês. Tibério César, por exemplo, ele é chamado de aionios e ele teve um mandato de 23 anos. Então foi aionios durante esses 23 anos, né? Foi para sempre enquanto durou. No Novo Testamento, aionios é usado para descrever tanto o destino dos ímpios quanto o dos justos. Seguindo o princípio acima referido, de que a eternidade para aquilo que pode ser eterno e a finitude para aquilo que não é eterno, seguindo este princípio acima referido, de que a duração de aionios deve ser determinada pela pessoa ou coisa a que se refere, você tem que entender a que a palavra aionios está se referindo para saber se é eterno mesmo ou não. Vemos que a recompensa do justo é a vida que não tem fim. Então, vida que não tem fim. A recompensa do ímpio é a morte, e morte tem fim. E aí eu queria já fazer um paralelo, porque a gente pode fazer o paralelismo entre esse texto e o texto de João, capítulo 13, verso 16, porque eu acho que cabe muito bem. A lógica apresentada é: se no mesmo verso fala de que os vivos, os justos, vão para a vida eterna, e usa a palavra aionios, e os ímpios vão para a morte eterna ou para a condenação eterna, se eu tenho eterno para a vida, então eu tenho eterno para a morte. Se eu tenho eterno dos que vão para o céu, então eu tenho eternidade também para os que vão ficar no tormento. Só que quando você faz o paralelismo, por exemplo, com João 3, você vai perceber que não é bem assim, porque morte indica fim. Acabou. E é por isso que um texto parecido em João 3,16 vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que está em contraposição à vida eterna em João 3,16? Perecer, acabar. E aqui em João 3,16 você vai perceber que a ideia é de finitude, acabou. Não fala de condenação eterna. Logo, se eu faço o mesmo paralelismo com o texto de Mateus, eu vou perceber que o contrário da vida eterna é a morte eterna, que é sinônimo de quê? De perecer, de acabar. Mas vamos continuar aqui a leitura e eu vou dar o exemplo de finitude para aionios, tá bom? Em João 3,16, vida eterna se opõe a perecer. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, Paulo diz que os ímpios sofrerão a penalidade eterna da destruição. A expressão não significa um processo que vai durar para sempre, mas um ato cujos resultados são eternos, permanentes. Quem morrer não volta mais. Morreu eternamente. Quem foi castigado ali foi castigado com um castigo eterno.
Ele não volta mais desse castigo. Ele foi queimado com fogo eterno. Ele não volta mais desse fogo. A propósito, em Judas, o verso 7 fala de um fogo eterno. Diz que Sodoma e Gomorra foram cidades que foram colocadas sob exemplo do fogo eterno, eterno nas suas consequências. Ninguém voltou mais de lá. Então, a morte ali, o fogo ali foi eterno, mas não que ele está durando para sempre, mas eterno nas suas consequências. Ok, e lendo esses versos aqui já deu para entender, mas veja, existe alguma passagem bíblica que mostra aiônios como sendo algo finito para que a gente possa compreender? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 15 e o verso 17. Deuteronômio capítulo 15 e o verso 17 diz assim. 16, 17. Porém, aquele que, dizendo-te ele, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Está falando do escravo, que diz, olha, eu não quero, recebeu a alforria, né? Mas ele dizia, não, eu não quero, eu quero morar com você, eu quero ficar com você. O verso 17 diz, então tomarás uma sovela, e lhe furarás a orelha e a porta da casa, e o teu servo será teu para sempre, eternamente. A palavra aqui na Septuaginta é aionios. E também assim farás a tua serva. Pergunto, aquele servo, ele ficaria escravo para sempre? Para sempre enquanto ele estivesse vivo. Por quê? Porque refere-se a coisas finitas. Então, o vida eterna está em oposição ao tormento eterno, que é similar ao perecer de João 3,16, ou seja, finito. Morte eterna versus tormento eterno, ou seja, pereceu. Aquele tormento, aquele castigo, aquele fogo, aquela morte foi eterno em suas consequências. Ok? Então, essa é a explicação para este verso. Um outro ponto que eu acho muito estranho das doutrinas adventistas é dizerem que Jesus é o arcanjo Miguel do Antigo Testamento, e baseado naquele texto de Judas, quando Satanás e o arcanjo Miguel contenderam acerca do corpo de Moisés. Ora, nós realmente entendemos que Cristo veio na terra apenas quando ele se encarnou. O próprio texto insinua que aquele arcanjo não pode ser o Senhor, quando diz, o Senhor te repreenda. Ora, Cristo sendo o próprio Deus, Deus Filho, tão Deus quanto Deus Pai, não poderia ele mesmo ter repreendido a Satanás? A própria declaração do anjo mostra que o arcanjo Miguel e Jesus Cristo não são as mesmas pessoas. Isso, para mim, é um ataque à cristologia. Bom, eu já gravei uma série de vídeos sobre a questão do arcanjo Miguel, e é necessário dizer, pastor Paulo Júnior, que essa não é uma crença exclusiva adventista. Matthew Henry, por exemplo, ele acreditava no arcanjo Miguel como sendo Jesus, e muitos outros teólogos. Eu vou fazer o seguinte, eu fiz uns 4 ou 5 vídeos só tratando do arcanjo Miguel, eu vou deixar no link da descrição, vocês podem assistir, respondendo a diversos questionamentos. Mas duas coisas, Jesus não veio à Terra somente quando ele encarnou. Tá? A concórdia entre praticamente todos os teólogos, que a figura que aparece em Josué, por exemplo, ali, como um ser humano, como um soldado, seria o próprio Senhor Jesus Cristo, que aparece a Josué logo no início, porque diz que quando Josué ele está naquela indecisão, sem saber o que fazer, Deus vai ali para animá-lo. Em Josué capítulo 5, verso 13 diz, e sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se a Josué, e ele disse, és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse, não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Da mesma forma como Miguel é apresentado lá no livro de Daniel, como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E ele diz, que diz meu Senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E fez Josué assim. Duas coisas. Quando o anjo é adorado por
João, lá no Novo Testamento, livro de Apocalipse, o que o anjo faz? Ei, levante, sou servo teu e dos teus irmãos, adora a Deus. Então o anjo não aceitou a adoração? Mas percebe que a fala desse anjo é a mesma da sarça ardente? Descalça os teus pés porque você está pisando em terra santa. Quem é aquele príncipe? Príncipe do exército do Senhor. Como é que Miguel é chamado mesmo? Príncipe. Como é que ele diz? Tira a sandália dos seus pés. Aqui uma clara referência ao Senhor Jesus Cristo. Isso não é adventista. Pegue qualquer comentário bíblico evangélico qualquer e você vai ver que há concórdia entre os teólogos. Esta figura aqui é o Senhor Jesus Cristo. Dizer que Jesus veio à Terra somente quando ele encarnou, não condiz. Agora, a pergunta, eu já gravei vários vídeos, mas eu vou responder essa pergunta de maneira muito rápida. Por que Jesus não disse, olha, eu te repreendo? Por que ele teve que dizer, o Senhor te repreenda? E a pergunta foi, se Jesus sendo Deus, tão Deus quanto o Pai, por que ele mesmo disse, eu te repreendo? Vamos ler então Zacarias, porque é uma passagem muito interessante e essa passagem é correlata, ela é parecida. Você vai ter aqui no livro de Zacarias uma passagem praticamente idêntica à de Judas. E no capítulo 3 do livro de Zacarias diz, mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. A palavra aqui, Senhor, é Adonai, é o tetragrama, Deus Todo-Poderoso, tá? Verso 1. Mas o Senhor disse a Satanás, e aqui a palavra o Senhor, ok? Então está falando de Deus. O que Deus disse a Satanás? Verso 2, o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Pergunta, por que o tetragrama sagrado, o nome do Deus Todo-Poderoso que aparece aqui, por que ele não disse eu te repreendo? Ele também não tinha autoridade para repreender? Porque o Senhor disse que o Senhor te repreenda. Porque Adonai disse que Adonai te repreenda. Percebe? Do mesmo jeito que Jesus diz que o Senhor te repreenda, aqui acontece a mesma coisa e aqui você tem as duas figuras outra vez. A figura do Pai e a figura do Filho. E ambos são chamados de Senhor, Adonai, o tetragrama. E aí diz que o Senhor te repreenda. Disse o Senhor que o Senhor te repreenda. A diferença é que em Judas diz, e disse Miguel que o Senhor te repreenda. Mas as expressões são as mesmas. E se o argumento é válido para dizer que Miguel não pode ser Jesus, porque senão ele diria eu te repreendo, tampouco nós temos uma explicação para Zacarias, porque ele poderia também ter dito que eu te repreendo. E agora, por que o Senhor, Jeová, né, como alguns preferem chamar, eu prefiro o termo Adonai, por que Adonai não disse que Adonai te... Porque ele não disse eu te repreendo, porque ele disse que Adonai te repreenda. Ok? Esse argumento não responde à questão do arcanjo Miguel. Mas sim, nós temos um vídeo aqui especial sobre isso aí. Nós temos uns 4 vídeos sobre esse assunto que estarão no link da descrição. Vocês podem assistir. Inclusive um vídeo onde eu mostro vários teólogos não adventistas que acreditam que Miguel é Jesus. E eu coloco todos eles na sequência. Você vai assistir aí, que está no link da descrição. Por último, vamos ao último argumento levantado pelo pastor. E por fim, uma das declarações deles mais fortes e perigosas é o seu exclusivismo. Eles acreditam ser a única igreja, né? A igreja remanescente para o tempo do fim. E consideram as outras igrejas, as outras denominações, presbiteriana, batista, assembleia, como Babilônia, que ensinam doutrinas falsas. E você sabe que toda igreja que arroga para si ser a única detentora da verdade, isso é muito perigoso, isso é típico de seita. Nós sabemos que a salvação não está contida em uma só denominação, mas em uma só pessoa, Cristo Jesus. Bom, talvez aqui nós tenhamos mais uma confusão. Não existe exclusivismo salvífico na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não existe um pensamento da Igreja Adventista que diga só os adventistas serão salvos, você para ser salvo tem que ser adventista. Nós não dizemos isso. Nós não acreditamos num exclusivismo de salvação para nós. Se alguém já ensinou isso em algum momento, ensinou equivocadamente, em nenhuma literatura da Igreja Adventista isso será encontrado. Em nenhum pensamento de teólogo adventista isso será encontrado. Ao contrário, inclusive, Ellen White diz que boa parte dos filhos de Deus, dos salvos em Cristo Jesus, estão nas outras denominações e não na Igreja Adventista. Então nós não podemos dizer que só os adventistas serão salvos. Nós acreditamos, talvez, que a Igreja Adventista, sim, tem uma mensagem, um corpo doutrinário diferente das demais denominações. Do contrário, não precisava ser adventista. Se eu for seguir esta linha de
O que salva é o Senhor Jesus Cristo e nós sabemos disso, mas não é importante a igreja ou a denominação, eu seria católico. E por que o senhor pastor não é católico? Aí você vai dizer assim, não, Eleazar, eu não sou católico porque eu não concordo. Não, pastor, mas o que salva é Jesus e não a doutrina. Aí você vai dizer assim, não, eu não sou católico porque eu não concordo com a adoração de imagens, eu não concordo com o purgatório, eu acredito que é só a escritura. Aí existem coisas que fazem com que você não seja um católico. Eu entendo o seu posicionamento e respeito, ok. Por que eu não sei se o senhor é arminiano ou se é calvinista, mas para quem é calvinista, por que você é calvinista e não arminiano? Porque eu acredito que Deus predestinou as pessoas para a salvação. Para quem é arminiano? Porque eu acredito que a graça está disponível a todos. E qualquer pessoa que aceita Jesus tem a possibilidade de salvação. Percebe? E isso é exclusivismo? Não. Você está afinado com a sua teologia. Nós, adventistas do sétimo dia, temos uma teologia, estamos afinados com essa teologia e por isso nós acreditamos. Agora, se você que é arminiano acredita que não tem problema se você acredita na predestinação, está tudo certo também, não faz sentido você ser arminiano. Ou se você é calvinista, por exemplo, e diz, não tem problema, eu acredito que assim, que Deus predestina, mas se você quiser acreditar de outro jeito, também não tem problema, está tudo certo. Não, então você não é honesto com o que você crê. Você vai permanecer naquela denominação porque você acredita que aquilo é o quê? Certo, lógico. Por que eu vou pertencer a um ramo arminiano? Porque eu acredito que a ideia arminiana, o conceito de salvação arminiano é o coerente. Mas por que eu sou calvinista? Porque eu acredito que há uma predestinação e por isso que eu não vou para outra denominação. Eu acredito que isso é o certo. Por que eu sou adventista? Porque o corpo doutrinado dessa igreja, eu acredito que é o correto. Então eu acredito sim que as doutrinas adventistas são corretas. E quando me perguntam sobre as demais denominações, eu acredito que tem coisas corretas lá, ensinamentos corretos, mas eu acredito que tem coisas que eu não posso compactuar. Eu não compactuo com o domingo como dia de guarda, como o pastor disse no vídeo. Eu não acredito na imortalidade da alma, como o pastor acredita. O pastor talvez não acredite no arminianismo, ou não acredita no calvinismo. Isso não faz de você exclusivista, isso faz de você coerente com as suas doutrinas. O que é exclusivismo? É quando eu acredito que só se você pertencer à minha igreja você vai se salvar e nenhum adventista acredita nisso. Queridos, o pastor Paulo Júnior terminou o seu vídeo com este último argumento. E eu encerro aqui as minhas considerações. O vídeo ficou um pouco extenso, mas eu espero que seja útil para você. Pastor Paulo, você está presente nas minhas orações. Quero que você saiba que nutro um respeito grande por sua pessoa e eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a entender o pensamento adventista, como que nós adventistas acreditamos e que isso lhe ajude, quem sabe num diálogo posterior, mais amplo com a nossa igreja, a entender como nós acreditamos. Que Deus abençoe você e você, querido amigo que nos assistiu até agora, entendendo também como nós acreditamos, que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.